Ontem nós fizemos a leitura do projeto de lei do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. É Rondônia. Ontem eu falei Roraima. Tô com Roraima na cabeça por causa dos Yanomami. Mas esse aí é de Rondônia. Se bem que podia ser de Roraima também, pelo padrão de argumentação. Que busca reduzir de 80% para 50% a extensão da reserva legal de propriedades em estados e municípios que já tiverem 50% de sua área destinada para unidades de conservação e terras indígenas. Eles dizem que já não seria necessário, né, já tendo tanta área preservada, e seria mais um ônus aí para essas unidades da federação que já seriam tão prejudicadas com essa carga de preservar a biodiversidade. A leitura do projeto de lei foi um bocado enfadonha, digamos, e faltou espaço para comentários. Então, hoje a gente vai comentar aquilo que foi lido ontem. O Código Florestal estabelece que todos os imóveis rurais, em todos os imóveis rurais deve ser mantida uma reserva legal, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos biológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. E a reserva legal, que na Amazônia exige que 80% de uma propriedade seja destinada à reserva legal, simplesmente no mundo não existe. E aí temos Aldo Rebelo, né, que é o relator da mudança do Código Florestal, falando uma bobageira, porque a Amazônia só existe no norte da América do Sul. A maior parte dela está no Brasil, e o Brasil desmatou proporcionalmente muito mais do que os outros países. Então, a reserva legal na Amazônia justifica-se em função da importância da floresta amazônica para o mundo, para o Brasil, e não existe floresta amazônica em lugar nenhum outro do mundo, né? Eu já falei disso ontem, né? Vamos para o próximo ponto aí, ardiloso, a pegadinha do Aldo Rebelo. Eu considero isso uma indignidade. Eu considero isso inaceitável. Não que nós tenhamos a reserva legal, porque permanece os 80% no meu relatório. Pegaram o truque, né? Então, em 2012, Aldo Rebelo mostra o relatório e fala: permanecem os 80%. Tá? Fizemos aquelas mudanças todas no Código Florestal, né? Que todo mundo já discutiu muito, mas os 80% de floresta na Amazônia permanece. Porra, Aldo Rebelo cedeu bacana, né? Permanece, né? Apesar de achar uma indignidade a reserva legal, né? Truque, porque ele já deixou o ovo da serpente chocando, e agora o ovo está prestes a eclodir, né? Nesse projeto de lei que permite que, em certas circunstâncias, né, como por exemplo aqui no município de Altamira, queimando loucamente já, né? Olha só, já tem até uma cor assim meio suspeita, mesmo na época chuvosa. Na época seca é uma coisa apocalíptica. E aí, se esse projeto passar, a reserva legal no município de Altamira vai cair de 80% para 50%. Graças ao ovo da serpente que foi deixado ali por Aldo Rebelo quando fez a lei do Código Florestal. Caso o Estado tenha mais de 50% do seu território afetado por áreas protegidas de domínio público, incluindo unidades de conservação devidamente regularizadas e terras indígenas, essa redução poderá ser aplicada. Olha só que interessante. Terras indígenas contam como circunstância para atender a função da reserva legal, como escrito na lei. Vamos repetir?
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos biológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Agora, como que as terras indígenas vão cumprir esse propósito se esses mesmos senadores, agora discutindo o marco temporal, abrem as terras indígenas para todo tipo de atividade econômica destrutiva, como por exemplo agricultura em larga escala, mineração e etc. E aí, a terra indígena é para preservar e pode justificar uma diminuição da reserva legal? Ou é para explorar como se faz fora da terra indígena? Decide, né? Boa tarde a todos e todas inscritos nesse canal. Estamos aqui hoje para discutir mais um tema super importante com relação à questão ambiental no Brasil. E dessa vez é sobre o PL de 2023, que visa reduzir a reserva legal das propriedades na Amazônia. Mas o mais importante é que esse PL, ele altera uma lei de 2012. Parece que o Rodolfo está falando sobre isso no início desse vídeo, e eu só quero fazer alguns poucos complementos. Por exemplo, que esse PL é de 2023. Lembrar que em 2023 nós já tínhamos o início do governo Lula, que substituiu aquele governo catastrófico de Bolsonaro. Então, já em 2023, o Senado tratou de criar uma ementa, tá? Que vai a qualquer momento para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ser votado. Eu considero inaceitável que certas organizações e seus executivos assalariados, que têm por mês uma renda que um agricultor em Rondônia não consegue no ano, tenham a disfarçatez de chegar aqui e exigir de nós o que não defendem, o que não apontam. Aliás, nem esse debate existe. Consultei a agenda dos parlamentos da Europa e procurei, nas últimas décadas, debate sobre APP e reserva legal. Não achei. Aldo Rebelo fala das ONGs e que essas ONGs elas não estão cuidando das reservas legais dos seus países. Elas são ONGs internacionais e ele cita alguns países da Europa principalmente, né? E só que ele esquece que essas ONGs estão cuidando sim do planeta, quando nós brasileiros, o Brasil ainda tem floresta para manter o clima, ajudar a manter o clima do planeta. Então essas ONGs, elas não têm o que criar em seus países, realmente. Porque esses países todos da Europa já foram devastados. Então por que elas vão trabalhar para criar reservas em países que já estão desmatados? E olhem, mas tem um detalhe que o Aldo Rebelo não revela. Ele não revela que esses países europeus e também os Estados Unidos, por exemplo, têm parques nacionais incríveis e que são preservados. Inclusive reservas de água, eu conheci, por exemplo, eu visitei na Croácia, por exemplo, parques incríveis de preservação. Tudo bem, a Croácia está toda devastada, o leste europeu está todo devastado, mas eles conseguiram transformar uma parte não devastada em grandes parques que são respeitados, que eles não são explorados economicamente. O turista vai lá, para entrar o turista paga, ele é levado, não tem restaurantes, não tem lanchonetes, não tem casas, não tem estacionamento, não tem nada. Então, só para constar essa correção
ao que o Aldo Rebelo tá insinuando, não é? Que os outros vêm aqui para dar palpite e esquece de dar palpite nos seus locais de origem. Mas não é bem assim. Os seus locais de origem, o que tinha para remanescente para ser preservado já foi preservado. Outra coisa interessante que o Aldo Rebelo falou é que não existem discussões nos parlamentos de outros países sobre essa questão de reserva legal, sobre preservação. É lógico, não há mesmo discussões sobre isso, porque tudo que deveria ter sido discutido já foi discutido nesses países. Tá? E está na hora, sim, de todo mundo tomar conta do mundo. Todos os países têm que tomar conta do planeta. E é isso que nós precisamos agora. E com esse PL de 2023, ainda já no governo Lula, eu acho que o Ministério do Meio Ambiente tem que começar a ficar atento. Eu não vejo a atuação do Ministério do Meio Ambiente atualmente e nem de Marina Silva. Também contar uma curiosidade que eu descobri. O estado do Pará já fez em 2012, e é essa a lei que está sendo modificada, mas nesse caso, um mapa de zoneamento ecológico-econômico lá no Pará. E esse mapa estabeleceu uma zona chamada Zona de Consolidação. Olha, prestem bem atenção. O estado do Pará tem uma lei que se chama Mapa de Zoneamento Ecológico Econômico e data de 2012. E veja, dentro dessa lei foi estabelecida uma zona de consolidação. Essa zona de consolidação quer dizer que pode na região atividades econômicas produtivas. Aí eu providenciei um mapa com a ajuda de um amigo em que mostra todas as áreas disponíveis e que poderão ser usadas com atividade econômica produtiva de agropecuária em todo o traçado da BR-163, a partir da divisa com o estado do Pará até o Rio Tapajós. E esse traçado vocês já conhecem, sabem que a pretensão é justamente com esse traçado que se pretende construir uma ferrovia chamada Ferrogrão. Essa ferrovia vai atravessar e acompanhar a BR-163. Pois bem, ao longo desse traçado, nem vou mencionar mais Ferrogrão nem BR-163, mas ao longo desse traçado do projeto, existem, e isso nós fizemos as contas com o programa do AutoCAD, em que 65.500 quilômetros quadrados da bacia do Jamanchim e parte da bacia do Tapajós, 65.500 quilômetros quadrados nesse traçado estão dentro dessa zona de consolidação, são zona de consolidação para atividades econômicas produtivas, incluindo o agronegócio e a pecuária. Eu quero encerrar aqui, Rodolfo, porque realmente essa questão é muito séria e esse PL de 2023, ainda
dentro do governo atual, sem a manifestação, que eu não tenho visto, do Ministério do Meio Ambiente, vai tramitar e já vai ser votado na Comissão de Justiça e Constituição. Então, eu encerro por aqui os meus comentários, mais uma vez, convidando as pessoas que assistem esse canal e os inscritos para fazer comentários, né? E aqueles que não estão inscritos, por favor, se inscrevam, também deixem os seus comentários e aproveite para dar um like, tá? Nós estamos aqui para contribuir de forma simples, sem burocracia, sem questões técnicas, mostrando o que se pretende fazer com o país. E principalmente com a Amazônia. A Amazônia está em sério risco com esse PL. E vejam, Aldo Rebelo, como está dizendo o Rodolfo aí, Aldo Rebelo está por trás disso também. E Aldo Rebelo detesta a Amazônia, detesta a preservação, detesta as terras indígenas, detesta as unidades de conservação. Ele quer a exploração. Um grande beijo para todos e todas. Então, o Rodolfo trouxe aqui ontem esse projeto de lei aí do Senado Federal, que altera algumas regras do Código Florestal, e é sempre muito bom a gente ficar atento mesmo aí, porque são diárias essas tentativas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, de fazer alterações nas leis ambientais do país. Nós temos diversos projetos desse tipo, tramitando continuamente, muitas vezes repetidos, e eles acabam sendo apensados, que é o termo que se diz quando você acaba unindo projetos da mesma temática, e depois unidos a um projeto maior, mas essas iniciativas são constantes e para vários aspectos, não só para o Código Florestal, para as normas de licenciamento, para unidade de conservação, para a lei de crimes ambientais, e quase sempre no sentido, tirando as honrosas exceções de sempre, mas quase sempre no sentido de piorar, de diminuir o grau de proteção. Então, quando o pessoal lá no nosso grupo mandou essa proposta de lei, eu dei uma olhada na ementa rapidamente e falei assim, mas eu achava que já era alguma coisa assim, né, que já tinha alguma coisa do tipo no Código Florestal, o que será que eles estão mudando na verdade? E aí é muito bom a gente dar uma olhada no Código Florestal, como ele está atualmente, para a gente comparar com as propostas e ver aí onde estão os pulos do gato. Né? Tem vários pulos do gato aí, a gente vai ver, basicamente 2. Então, se a gente vai observar a parte da reserva legal ali no Código Florestal, que reserva legal, para o nosso espectadora aí, é uma parcela da propriedade que tem que ser mantida preservada com cobertura de vegetação nativa e que deve ser recomposta com algumas regrinhas aí que o Aldo Rebelo, de triste memória, quando ele passou esse Código Florestal dele aí, conseguiu fazer umas passadas de pano, mas isso aí é tópico para outro vídeo. Então, a reserva legal, essa quantidade de terra que tem que ser mantida numa determinada propriedade rural, tem variação de porcentagem conforme a região do país. Então, na Amazônia Legal, que compreende os estados da região norte do país, mais a parte norte do Mato Grosso e a parte oeste do Maranhão, ele é de 80% nas áreas de floresta dentro da Amazônia Legal. Né? As áreas de cerrado dentro da Amazônia Legal é 35% e as áreas de campo na Amazônia Legal aqui é de 20%. E depois o artigo segue aí com várias exceções e tal, e o que está sendo mudado é esse aqui, ó, o 4 e o 5 que eles estão querendo modificar. E o 5 que a gente começa é nos casos da linha A, esse aí é os casos dos 80%, o poder público estadual, ou seja, não é o IBAMA, o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, mas os estados, e os estados da região amazônica já têm problemas, como a gente sabe, tem muito mais força das entidades que querem acabar com o meio ambiente nas estruturas de governo desses estados. Pode ser ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é facilmente dominado, poderá o quê? Fazer? Reduzir a reserva legal para até 50%, ou seja, de 80% para 50%, quando o estado tiver zoneamento ecológico e econômico, como o Rodolfo falou, tranquilo, fácil, e mais aqui, olha, eu chamo a atenção, e mais de 65% do seu território ocupado por unidades de conservação, que são parques nacionais, reservas biológicas, estações ecológicas, até APAs, né, que são às vezes umas áreas de proteção que não servem para muita coisa,
e por terras indígenas homologadas, então mais de 65%. O Amapá, com certeza, possui esse percentual, então o Poder Público Estadual do Amapá poderia reduzir, né, no Estado, nas áreas que estivessem, obviamente, fora das unidades de conservação, esse valor para 50%, reduzir de 80% para 50%. Mas os outros estados não têm esse valor todo, né? Tem 2 estados da região amazônica que tem por volta de 50%, se não me engano, o Amazonas, o Pará um pouco menos que isso, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, com certeza não, Roraima eu não tenho certeza, mas nenhum deles chega a 65%. Alguns municípios dentro desses outros estados, sim. E aí que está os 2 pulos do gato. O primeiro, aqueles, voltando aqui para o parágrafo 4, eles falam que o poder público poderá reduzir, no caso de municípios, né, quando o município tiver mais de 50%, aí no caso do município, da área ocupada por unidades de conservação ou terras indígenas, poderá reduzir para fins de recomposição. E o que significa isso? Se alguém desmatou mais do que o necessário, por exemplo, desmatou 60%, tirou 40% de mata, ele não precisa voltar até os 80%. Então, pode recuperar só mais 10% para chegar em metade da propriedade. Isto se tiver a área do município mais de 50% ocupada por unidades de conservação ou por terras indígenas homologadas. Bom, quando a gente passa para o projeto de lei ali do nosso amigo Bagatoli, que aliás uma curiosidade sobre ele, um doce para quem adivinhar qual é o setor de atividade do nosso amigo Jaime Bagatoli. Sim, agronegócio. Então ele está, será que defendendo dos seus, né, do seu grupo que o apoia e que o levou ao poder ali como senador por Rondônia. Bom, e esse Jaime Bagatoli ainda por cima veio do sul, né, uma coisa interessante aqui, principalmente nos estados de Mato Grosso, Rondônia e um pouco do Acre, nós temos aí uma certa diáspora do sul, gaúcha, catarinense e paranaense, onde eles foram levar agricultura de grãos, principalmente milho, soja, um pouco de pecuária, para essas regiões, porque estava tendo já pouca terra e muita gente querendo trabalhar a terra, então eles foram, na verdade, ajudar lá a desmatar a Amazônia, principalmente nesse arco do desmatamento ali, norte do Mato Grosso, muito forte, e Rondônia, muito forte, de onde vem o nosso amigão aí, Bagatoli. Pois bem, ele vai sugerir justamente alterar esse parágrafo 5º. E aí, olha, o parágrafo 5º, como a gente viu lá, é o que falava dos estados, o poder público estadual, tá? E o parágrafo 4º é o que falava dos municípios. Aí ele começa assim: nos casos e tal, da linha A, que é os 80% que a gente falou, os 80% de reserva legal, pode reduzir para a reserva legal para até 50% em âmbito estadual ou municipal. Então ele já está falando em âmbito estadual ou municipal, e no municipal, esse para todos os efeitos era para justamente isso, ser não só para recomposição no âmbito municipal, mas para qualquer coisa, inclusive você desmatar esses 30% aí, essa diferença de 80 para 50, para soja, milho, gado, algodão, o que você quisesse fazer, passar o rodo aí na floresta. Com as mesmas regras, né? Quando o estado tiver zoneamento ecológico e ainda o estado tiver mais do que, olha que coisa estranha aqui, um errinho de ortografia. Ele coloca 50% e falava o estado com, entre parênteses aqui, 65%. No original, 65 e 65 em texto. Na proposta do nosso amigão Jaime aqui, 50% em número, 65% em texto. Curioso isso. E aí, como passou na Comissão de Constituição e Justiça, já está pronto para ir para o plenário, como que passou, qual é a emenda do relator, né, o documento que sai da Comissão de Constituição e Justiça, aí, ó, ele corrigiu, mas não corrigiu colocando 65 aqui, corrigiu colocando 50% e 50%. Tá? Então, se esse documento for para frente, a gente perde em duas frentes. Os municípios que tiverem mais de 50% do seu território em terras indígenas homologadas ou unidades de conservação, para todos os fins, não vai ser só para fim de recomposição. Então, a reserva legal das propriedades particulares vai poder ser reduzida para fins de agropecuária, o setor de atividade do nosso amigo aí, Jaime Bagatoli. E agora, no âmbito estadual também, então, aqueles estados que não tinham 65% de áreas protegidas e terras indígenas, mas que têm 50%, e tem 2 estados da região amazônica, um deles é o Amazonas, o outro não me recordo de cabeça.
também vão poder para o estado todo, então não precisa ser só o município. Então, com isso, eles mataram 2 coelhos com uma cajadada só, reduzindo sob esse argumento de que alguns municípios já têm muitas terras indígenas, muitas unidades de conservação. Tá, isso é importantíssimo. O que eu quero saber é o que é necessário nessas propriedades particulares, que o problema não é que no resto do país isso é um ônus, que no resto do país é 20%, que o homem amazônico sofre, que bobajada, que o Aldo Rebelo é um campeão mundial de falar bobagens. O problema não é o excesso na Amazônia, o problema é a falta de reserva legal no começo do país. Então, essa proposta está indo para o plenário, a gente tem que acompanhar bem de perto, depois ela vai passar para a Câmara e, se for modificada, volta para o Senado. Temos que ficar de olho para saber se o presidente Lula vai vetar ou se não vai continuar essa velha relação ambígua aí com o meio ambiente, dando uma no cravo e uma na ferradura. Geralmente, mais na ferradura do que no cravo. É isso, pessoal. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.